Boas-vindas, bom dia a todos. Chegamos ao nosso terceiro e último dia do Samba que eu quero ver, Mostra Cultural de Bamba Capixaba. O evento é produzido pela Lúdica Audiovisual, Odoiá Arte e Cultura e Arco Comunicação. Tem apoio da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, Liege, e da Rede Gazeta, contando com patrocínio master da Petrobras, patrocínio do Instituto Cultural Vale, e a realização é da Puri Produções e do Governo Federal, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, por meio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Nossa terceira roda de conversa traz o tema Memória do Samba, Tradição e História Social. E para bater esse papo, eu convido uma galera que é boa de história. Vinícius Natal, que é sambista historiador, Marcos Vinícius Santana, que também é historiador, pesquisador e acadêmico, e o mediador Luiz Fernando Barbosa Santos, da velha guarda da Unidos de Cutuquara, que tem muita história para contar. Sejam bem-vindos e um bom bate-papo a todos nós. Oi. Um bom dia a todos e a todas, né? Aqui no Samba que eu quero ver, é esse momento que os sambistas, né, e mais do que os sambistas, os militantes da cultura negra mais gostam de fazer, que é bater um bom papo, né, ouvir uma boa música, sorver um bom água ardente, né, para matar a sede de vez em quando, ou água mesmo. E hoje nós temos essa alegria de estar aqui nessa roda de conversa, né, com o Vinícius, que já é uma grande militância na questão cultural negra, né, do samba também, antropólogo, doutor, uma extensa vida acadêmica, né, com passagens pelo Museu do Samba, né? Trabalhou com a Vila Isabel, com a questão cultural, e agora na Grande Rio, e por onde passou, deixou a sua marca, né? E descortinando, né, o valor da cultura do samba, que as escolas de samba têm que aprofundar mais, ou seja, o samba não somente como um mero entretenimento ou um conteúdo televisivo, mas a sua preparação de territórios culturais, né? E aprofundar o seu autoconhecimento do seu valor para a cultura nacional, como fonte da cultura nacional, como bem previsto lá no artigo 225 da Constituição, né? E temos também aqui presente o nosso homólogo, né, o Marcos Vinícius, historiador, mestre, sambista, de família sambista também, e que também luta por esse aprofundamento do autoconhecimento do valor cultural da cultura negra e do samba, com a sua versão musical, né, e da estética negra, da estética do samba em nossa cidade, e consequentemente a melhorar e aprofundar enredos, né, visual, a forma de apresentar a cidade, essa ópera andante, né, que é um desfile carnavalesco e o que é a cultura do samba. Gostaria de passar a palavra agora para o Marcos, a gente, para o nosso anfitrião aqui, né, e o nosso palestrante, para nós vermos como um território do Espírito Santo incrustado entre a Bahia e Rio de Janeiro, né, está espremido na produção cultural. Como você enxerga isso? Como que isso se dá no Rio de Janeiro? Como que se dá esse grande embate de onde é o berço do samba? Esse ponto aí que até hoje se debate, e acho que é interessante você descortinar para nós. Maravilha. Tá ouvindo, né? Bom, pessoal, bom dia a todos e todas.
muito agradecer o convite, né, de estar aqui. É muito gratificante mesmo estar aqui, né? Assim, eu já estou quase cidadão honorário capixaba, né? mas eu gosto muito de estar trocando, assim, porque eu acho que se tem um poder que o samba tem é essa universalidade, né? De a gente conseguir unir através da música, mas através também das lutas, né? Que eu acho que é o mais importante. Então, eu trouxe minha cola aqui, que é o meu telefone, então às vezes eu vou olhar, mas porque eu peguei algumas coisas para falar aqui que eu acho importante. Então, a gente tinha combinado, né, do Marcos começar, de eu falar depois, tinha combinado uma coisa, mas eu já mudei tudo hoje de manhã. Mas o Marcos não tem problema, o Marcos já está em casa, já é meu irmão. Porque eu fiquei pensando algumas coisas ontem à noite, né? Acho que principalmente em relação às escolas de samba, porque veja, né, quando a gente fala em samba, a gente não necessariamente a gente está falando da escola de samba, né? O samba, ele é um movimento muito mais amplo que as escolas de samba. O samba, ele vai ter a sua origem dos batuques, dos lundus, e desde o século XIX, né, a gente não vai definir quando nasceu o samba como esse movimento cultural, como esse movimento artístico, porque o samba, ele não é só isso, né? O samba é um modo de vida, né? Uma forma de se encontrar no mundo, é uma forma de você se posicionar diante de problemas sociais, você se posiciona no mundo como sambista, é a sua identidade. E as escolas de samba, elas são criadas ali na década de 20, na década de 30, inicialmente no Rio de Janeiro e depois se espalhando pelo Brasil, como instituições, né, como associações negras, e coisa que a gente perde muito de vista, né, porque se a gente for parar para pensar quem são os fundadores das escolas de samba, eu estou falando do Rio de Janeiro, né, todos são descendentes de escravizados. São filhos e netos de escravizados que criam as escolas de samba. Paulo da Portela, Cartola, Bide, Ismael Silva, Vila Isabel, Paulo Brazão, Tia Maria, Império Serrano, enfim, uma série de fundadores e fundadoras das escolas de samba são descendentes diretos de escravizados, né? E aí, sem entrar na polêmica da questão da data, as escolas de samba estão completando 100 anos agora, né? A Portela está reivindicando essa data agora e está fazendo um enredo sobre os 100 anos. E eu não vou dizer se está certo, se não está, porque acho que historiador aqui não gosta de bater martelo sobre ideia de origem, né? Porque daqui a pouco o Estácio também vai estar comemorando 100 anos, né? Então a gente vai começar com isso aí. Mas a gente tem que parar para pensar mais seriamente nisso, né? As escolas de samba estão completando 100 anos. E é uma instituição cultural, né, que tem esse tempo todo, fundada por descendentes diretos, né, filhos e netos escravizados. Isso é uma coisa muito séria, né? Isso é uma coisa muito importante para o Brasil. E quando a gente para pensar a história do Brasil, a história, principalmente a história do Sudeste, depois de outras regiões, é uma história costurada pela história das escolas de samba também, né? A todo momento as escolas de samba, elas estão, desde o seu início, desde a sua fundação, elas estão negociando com os poderes instituídos, né? Então, se você tem Getúlio Vargas, você faz enredo nacionalista. Se você tem a indústria cultural crescendo na cidade, década de 50 e 60, você vai começar a trazer carnavalesco de fora da escola, você vai começar a gravar LP, você vai começar a vender ingresso para arquibancada, vai começar a televisionar, gravar, né? Então, assim, a escola de samba está negociando com todo mundo. E aí, se você precisa negociar com a ditadura militar para sobreviver, você também vai negociar, vai fazer um enredo chamado Chapa Branca, né, que a gente comumente fala. E aí, quando vai ter a abertura política, a escola de samba está lá de novo negociando, está fazendo enredo sobre a direta já, certo? E não à toa agora, né, principalmente acho que com esses efeitos dos debates raciais, né, dos debates sobre o legado da escravidão, que sempre existiram, não é uma coisa nova, vem muito lá de trás, né, que inclusive esses fundadores das escolas também estavam pensando, né, a gente vai debater sobre isso, também estavam pensando quando criaram as escolas, mas agora, acho que depois do movimento Black Lives Matter e principalmente depois de uma inserção maior
política de negros e negras nas universidades e do movimento negro funcionando como esse ponto de pressão dentro das escolas, as escolas de alguma forma estão retratando esses temas, né? Estão retomando esses temas como algo sério. Então, as escolas de samba, elas são isso, né? Estão completando esses 100 anos e a gente fica pensando, caraca, né? Talvez elas sejam a instituição cultural mais antiga do Brasil. E aí, como que a gente não conhece essas memórias desses fundadores? Estou falando do Rio de Janeiro, mas também estou falando aqui do Espírito Santo, estou falando de São Paulo, estou falando de outros estados também. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Como é que a gente não estuda essa instituição cultural dentro das nossas escolas, né? Das nossas escolas formais, que a gente diga. E aí tem uma coisa interessante, assim, eu estou olhando o trabalho de um menino que vai defender, estou participando de uma banca na engenharia ambiental. Olha lá, tem nada a ver comigo, né, que historiador. Mas ele propõe uma coisa muito importante, ele fala assim, olha, as pessoas chamam as escolas de samba de escolas não formais, né, que são outros espaços de aprendizado, mas na verdade não. Quando a gente está criando as escolas de samba lá na década de 20, o que a gente está querendo dizer? Aqui é o espaço que a gente aprende. Porque se foi relegada à população negra do Brasil o não acesso à escola, negros e negras no pós-abolição criam seu próprio espaço de aprendizado. E esse espaço é a escola de samba. Eu achei isso tão revolucionário, tão forte, porque ele tem razão. Né? Porque ele tem razão. Na medida em que a gente está falando de populações que são deixadas de fora da ideia de cidadania, né? Porque a escola de samba também é isso, né? Quando você está criando uma escola de samba lá atrás, a escola de samba é a busca por cidadania. Não é à toa que Paulo da Portela, pouquíssima gente sabe disso, mas ele é filiado ao PTN, né? A um partido da década de 40. E aí, quando ele vai se filiar ao PTN, ele vai propor ao partido uma série de medidas políticas, né, para a população. Vai prever um contato maior com a ideia de folclore, mas também vai prever que as escolas de samba funcionem como centros de alfabetização. Então, é isso, né? Ele está pensando cidadania, inserção no mundo o tempo inteiro. Certo? Então as escolas de samba são isso. E aí, assim, eu queria falar um pouquinho, né, vou misturar um pouco, queria falar um pouquinho da minha trajetória, só para vocês me conhecerem, quem não me conhece, e dentro dessa minha última experiência fazer alguns apontamentos, algumas provocações, né? Eu sou neto de uma compositora da Vila Isabel, a Dona Ivanísia, está com 80 anos, quase 80 anos, né, 79, mas continua compondo, continua super ativa, né? O meu tio, né, o irmão dela, é da velha guarda do Salgueiro, e a gente tem uma família toda ligada ao samba. Então minha vida sempre foi quadra, né? Depois eu fui tocar em bateria, saí em comissão de frente, eu fiz uma opção de coisas de escola de samba, então sempre vivi esse mundo. E eu fui fazer história muito por conta da escola de samba, né? Porque eu via os enredos, achava muito legal, eu falava assim, poxa, vou lá fazer história por conta disso, né? Então a escola de samba, ela me despertou essa vontade pela história. Bom, a partir disso, né, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas eu sempre falo que a minha primeira identidade é ser sambista. Todo lugar que eu falo. Porque é isso que me criou, né? Ontem eu até botei nas redes sociais, né, que ontem, né, Dia Nacional do Samba, foi ontem o dia, eu falei assim, olha, a escola de samba, tudo que eu tenho é graças ao samba. Porque graduação, mestrado, doutorado, tudo eu estudei samba, tudo relacionado a samba, tudo relacionado a carnaval. E a minha forma de ver o mundo é ligada ao samba. Bom, em determinado momento da minha vida, eu, depois de acabar a faculdade de História, fui trabalhar no Museu do Samba, que é um lugar incrível, para quem não conhece, tem um acervo de depoimentos incrível, tem exposições incríveis. Eu fui trabalhar com o Gabriel Haddad e Leonardo Bora, que são os carnavalescos atuais da Grande Rio. A gente é muito amigo e a gente teve toda uma trajetória do grupo de acesso, do Tenente Magalhães, né, que eram os grupos de menor grupo mesmo, grupo E, grupo D, e a gente foi crescendo junto, né, nesse processo. E aí eles foram chamados para Grande Rio. Nesse momento que eles foram chamados, eu participava do Departamento Cultural da Vila Isabel, que é a minha escola de coração.
trabalhando com a ideia de acervo, a questão de memória. E eu falei assim, caraca, o que eu vou fazer? Eu vou ter que sair da minha escola para fazer enredo em outra escola. Bom, assim eu fiz. A gente foi para Grande Rio. E a Grande Rio, se a gente for falar da Grande Rio para quem é sambista, automaticamente o que vocês vão falar? Ah, escola de artista, né? Ah, escola global, escola da rainha de bateria, né? Todo mundo pensava isso. E eu também pensava isso. E aí quando a gente chega lá na Grande Rio, a gente vai se deparar com uma realidade completamente diferente. Né? A Grande Rio, ela fica localizada num município chamado Duque de Caxias, no estado do Rio, e é um município, um dos municípios, se eu não me engano, ou o mais negro do estado do Rio de Janeiro, com o maior descendente de escravizados, com o maior número, que teve o maior número de quilombos. Não à toa, né, em 88, foi feita uma proposição do movimento negro de Duque de Caxias para que o nome mudasse de Duque de Caxias para Zumbi dos Palmares. Né? Obviamente isso não foi aceito, mas foi feito um monumento de Zumbi dos Palmares em Duque de Caxias. Modesto, né, mas está lá. E o movimento negro ainda celebra Zumbi dos Palmares a partir disso. Bom, também não à toa, o município de Duque de Caxias é o que mais possui o número de terreiros de candomblé, de umbanda, de omolocô. E também não à toa é o que mais sofre com ataques de intolerância religiosa, mais sofre com ataques a esses terreiros. E logo quando a gente chega lá, a gente é recebido, né, por uma enxurrada de mensagens dizendo, olha, vocês têm que fazer um enredo sobre Joãozinho da Gomeia. Né? Vocês chegaram a ver o Carnaval da Grande Rio de 2020 sobre Joãozinho da Gomeia? Então todo mundo tem que fazer um enredo sobre o Joãozinho da Gomeia, tem que fazer. A gente conhecia, mas não conhecia muito, né? E aí a gente tinha essas duas opções, né? Ou a gente abraçava a narrativa da comunidade e ia atrás da história, ou a gente fazia a egotrip, que a gente chama. Fazia uma pesquisa nossa e que se danasse a escola, né? Obviamente a gente foi pelo caminho mais difícil, que é abraçar a narrativa da comunidade, porque não é fácil, né? É muito mais confortável, né, você estando num espaço de poder, né? O espaço de construção de narrativa é um espaço de poder, né? Eu trabalho hoje como pesquisador, né? Então, assim, eu tenho o poder de dizer isso aqui eu digo, isso aqui eu não digo, né? Um espaço de silenciamento de memórias e de narrativas. O caminho mais difícil é você ouvir as narrativas da escola e você tentar pesquisar. Bom, para encurtar a história, né, a gente escolheu fazer um enredo sobre o Joãozinho da Gomeia. Isso provocou na escola um grande frisson, assim, porque foi uma espécie de memórias que estavam enterradas e que começaram a aparecer. Né? A gente fez um processo lá que a gente chamou da Sala Aberta, que a gente, né, tem a nossa sala lá na Cidade do Samba, e a gente convidou a comunidade, lideranças religiosas, lideranças dos movimentos negros de Caxias, que fossem lá e contassem o que sabiam sobre o Joãozinho da Gomeia. E foi uma loucura, né, gente? Você imagina. Uma escola que não tinha enredos, né, de temática, digamos, né, nessa categoria afro há muito tempo, né? O último enredo que falava diretamente disso foi em 1994, que foi um enredo sobre a história da Umbanda, foi o Santos que a África não viu. E aí a escola ficou um bom tempo sem falar nada relacionado à temática em um município majoritariamente negro e majoritariamente macumbeiro. Então isso foi um grande problema para a escola. Então as pessoas começaram a ir lá, a contar a história que, eu conheço o Joãozinho, eu conhecia, fui filho de santo dele, e muitas vezes com narrativas que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Por exemplo, uma questão que foi muito, muito forte lá foi a questão LGBTQIA+, que o Joãozinho, ele era assumidamente gay, não era uma questão para ele. E aí algumas pessoas vinham e falavam assim, olha só, esse lado aqui eu não acho legal falar, porque, né, não tem nada a ver com a religião e tal. E aí outras pessoas vinham e falavam assim, não, tem que falar que ele era gay sim, porque ele sumia no carnaval, e ele gostava, ele se travestia de Arlete, saía no teatro municipal. Então a gente também lidou com esse conflito de narrativas, né, o tempo todo. E a nossa função não era dizer se era certo ou errado, a nossa função era colocar que de fato ele fez isso. Né? Bom, isso gerou esse aparecimento dessas memórias da escola e que nos fez gerar uma reflexão muito forte, né? Desse papel que uma escola de samba tem
papel de uma narrativa de enredo tem, que é dialogar com a própria comunidade, né? Dialogar com a própria história da escola. Porque o enredo ele teve uma reverberação muito grande. Por exemplo, o enredo ele chegou a levantar o debate sobre a questão da patrimonialização do espaço em que o terreiro acontecia, lá perto do cemitério do Corte 8. Né? O local estava abandonado, né? Está abandonado ainda, mas o prefeito, na época evangélico, queria fazer uma creche no lugar. E aí o movimento negro, o movimento de axé, foi em cima e falou assim, olha, não vai fazer, isso aqui é o terreiro do seu Joãozinho da Goméia, isso aqui tem que ser tombado. E aí começou a ser feita uma escavação lá, né? E começaram a achar coisas, né? Assentamentos, artefatos do terreiro lá. E aí, conclusão, ficou uma briga imensa em Duque de Caxias, mas o local foi patrimonializado pelo INEPAC, que é o instrumento estadual, né, de patrimônio do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, a Grande Rio ela chegou a participar da caminhada em defesa da liberdade religiosa, que é feita pelo Ivanir dos Santos, que é um babalaô, ativista negro no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a escola de samba, ela se colocou num lugar totalmente, né, desconfortável que eu digo, de sair da sua zona de conforto, de só fazer carnaval, e passou a atuar socialmente. Aí quando eu digo a escola de samba, todo mundo da escola de samba? Não. Porque tem gente que não está nem aí. Se você perguntar para alguém lá na escola de samba, alguém da escola, se acha importante, a pessoa vai achar muitas vezes uma bobagem e só quer ganhar o carnaval. Só que, né, outras pessoas, né, nós como agitadores, né, como pesquisadores, e outras pessoas lá dentro começaram a ver a importância da escola de samba transbordar para fora da quadra, para fora do barracão. Isso é um trabalho de movimento social, certo? Bom, o enredo ele foi vice-campeão, né, a gente empatou com a Viradouro, e aí a escola, né, perdeu, vocês viram que o carro não entrou, aquela coisa toda. Mas, beleza. E aí a gente falou assim, bom, vamos então no ano que vem fazer um outro enredo com outra temática, né? Porque esse foi muito forte e tal. E aí quando a gente começava a perguntar informalmente para as escolas, né? Porque tem isso, né? O trabalho de pesquisa de escola de samba é uma coisa doida. Porque não é um trabalho de pesquisa, digamos assim, como as pessoas imaginam, né? Que a gente fica o dia inteiro nos livros debruçados. Não. Trabalho de pesquisa é você parar na barraquinha, você beber com a velha guarda, sabe? Você ir na feijoada da tia não sei de onde que vai te chamar, e você vai comer angu com ela e ela vai te contar uma história que vai te dar um estalo, assim, ó, isso é importante para a escola, vamos atrás disso. Então o trabalho de pesquisa de escola de samba é isso, né? É um trabalho voltado para coletividade, para a comunidade negra, não é um trabalho, digamos assim, no modo estritamente ocidental, que você vai ficar na biblioteca só pesquisando no gabinete, né, e vai imputar, né, você vai jogar uma narrativa em cima para a comunidade aceitar aquilo. É sempre um processo, eu gosto de trabalhar em parceria, né, em troca, é um processo de troca o tempo todo. Como são as culturas, né, negro-africanas. Pelo menos é assim que eu enxergo, né? Nem todo mundo enxerga assim, mas é assim que eu enxergo. E a gente começou a ouvir o pessoal falar assim, olha, tem que fazer um enredo, tem que continuar fazendo enredo sobre macumba. Tem que continuar fazendo enredo sobre macumba. Aí eu falei assim, pô, mas de novo, tal? Não, tem que ser, porque a escola ficou muito tempo sem falar, beleza. Então a gente falou assim, olha, vamos fazer então um enredo sobre Exu. Aí, caraca, Exu, eu falei assim, vamos fazer sobre Exu. A gente falou, pô, a escola não vai topar, né? Por incrível que pareça, os presidentes da escola toparam de cara. Eu falei assim, não, desconfio em vocês, vão fazer. E era um enredo de muita responsabilidade, né? Que já havia tido briga com o legado do Joãozinho da Goméia, né? Porque o legado dele ele se espalhou, fez trocentos filhos de santo, e aí um fala com o outro, enfim. Já foi complicador. Imagina fazer um enredo sobre Exu. E a gente começou a perceber que era importante muito por conta da mensagem que foi levada, que foi levantada no Joãozinho da Goméia. A ideia de trabalhar com intolerância religiosa não era uma ideia que a gente tinha de início, né? A gente não tinha essa ideia no início. Foi uma narrativa que começou a aparecer na própria comunidade, da comunidade começar a falar sobre intolerância religiosa. Tanto teve uma matéria que saiu no
jornal Extra, que é o jornal lá do Rio, que estava falando assim: Grande Rio se impõe contra a intolerância religiosa. A gente ficou desesperado, a gente falou assim: cara, o enredo não é esse, o enredo é Joãozinho da Gomeia. Só que a gente começou a perceber que assim, era importante que o Joãozinho da Gomeia levantasse essa questão, né? Tanto que quando a gente foi fazer, quando os compositores foram fazer o samba, né? Eles fizeram a mensagem sem estar na sinopse: eu respeito seu amém, você respeita o meu axé. Isso foi começando a ser agregado na narrativa do enredo. Bom, a gente começou a perceber que falar de Exu era importante, porque se havia um símbolo, né, da intolerância religiosa, esse símbolo era Exu, que as pessoas não entendiam o que significava a entidade, o orixá, e a gente falou assim: então vamos fazer um enredo sobre Exu. Isso gerou alguns problemas? Gerou, porque você teve, por exemplo, gente no barracão que não quis trabalhar, teve empreiteiros lá dentro da escola que trabalhavam durante muito tempo e falavam: não, com Exu eu não posso trabalhar, não posso fazer. Foi uma pena, a pessoa, né, não trabalhou mais por conta do enredo. Teve gente que tinha alguns problemas assim, se vocês lembram do carro, né, o carro da Lapa, que tinha umas imagens, né, na frente, e aí a escultora, né, a Marina Vergara, estava fazendo as peças lá. E aí ela botava assim, ela botava, né, as imagens, ela botava assim, lá no quartão dela, ela botava as imagens assim dispostas. E aí quando ela voltava, o quadro estava ao contrário, estava virado. Isso foi durante semanas acontecendo. Aí depois ela botou o negócio: não mexa, porque ela falava que as pessoas tinham medo de ficar olhando e que não ficavam muito ali e tal. Então foi essa coisa cotidiana, né, que aconteceu, e não só dentro da escola, mas principalmente fora, né? Teve uma jornalista que chegou lá para conversar com os carnavalescos, e assim, foi até engraçado, assim, porque eu não tenho muita paciência com gente que não sabe, que não quer nem entender, já chega com uma resposta pronta. Aí estávamos na sala conversando, né, aquela confusão de pé de carnaval. Aí chegou uma jornalista para conversar com os carnavalescos. Então, me responde: Exu é do bem ou do mal? Aí eu falei assim: gente, dá licença, olha, eu realmente não tenho condição. Vinícius, assim, uma curiosidade: teve um ataque a um espaço religioso de Umbanda, né? Que até uma menina foi apedrejada, e deu uma repercussão muito grande na imprensa, inclusive teve até uma passeata em favor da denúncia à intolerância religiosa. Esse momento histórico do Rio influenciou muito esse momento na Grande Rio? Não, com certeza, assim, eu acho que foi não só esse, mas assim, uma série de ataques que aconteciam a terreiros na Baixada Fluminense e Duque de Caxias foram fundamentais, assim, para a gente construir o enredo. E o que eu acho que ficou de legado, né, só para encerrar sobre o Exu, o que ficou de legado, né, é que depois do carnaval, né, Exu passou a ser um dos orixás mais procurados no Google, né, as pessoas se interessaram para saber quem era Exu. Saiu uma matéria no Fantástico, no domingo seguinte, sobre Exu, por conta, né, do Demerson, que saiu na comissão de frente, fez todo aquele sucesso. Então, assim, era o nosso objetivo, né? Óbvio, o objetivo é o campeonato, que ocorreu, né? Também. Mas o objetivo também era você despertar o debate sobre intolerância religiosa. Então, eu acho que no momento que a gente vive de ataque às instituições, né, de ataque ao Estado laico, enfim, que para mim nunca foi laico de fato, né, mas a gente finge que de alguma forma. Eu acho que era isso, né? É você usar a escola de samba como esse instrumento de debate, instrumento de pressão, de movimento social, para trabalhar isso. E aí passa, né, por entender, já fechando a minha fala, que eu acho que já estou falando demais, acho que é entender a escola de samba como um local potente de comunicação, em que a escola de samba não é o lugar onde todos são iguais. Definitivamente não é. A escola de samba é um lugar extremamente racista, porque se a gente for olhar para os postos de poder,
né, de presidência, de carnavalescos, os lugares onde circulam mais dinheiro. Na realidade do Rio de Janeiro, por exemplo, no grupo especial, de 17 carnavalescos, se eu não me engano, que estão assinando, somente 3 são carnavalescos negros, assinando em parceria, nunca sozinhos. Você só tem uma mulher, você tem 3 mulheres assinando, né, também. Você não tem nenhuma mulher negra. Se o número de pouco de mulheres choca, né, imagina você não ter nenhuma mulher negra assinando como carnavalesca. Aí você vai dizer, não tem mulher que quer ser carnavalesca? Tem um monte. Mas existe uma estrutura que deixa essas mulheres de fora. E eu acho que é você enxergar a escola de samba como esse local, né, de debate contra o racismo, contra a intolerância, né, religiosa, e enfim, voltando lá no início da fala, né, as escolas de samba completando 100 anos, eu acho que elas têm esse papel, e, né, nós, né, sambistas, né, que estamos dentro da estrutura, o nosso papel é pressionar mesmo, nosso papel é fazer com que a gente consiga cada vez mais avançar, né, nessas lutas e chamar mais gente, né, para essa luta. É fácil? Não é fácil, não é nada fácil, porque a gente, né, enfrenta resistências cotidianas dentro da escola, né? É uma máquina de moer gente ali, sabe? Porque são micro-racismos que você enfrenta, são micro né, situações ali, mas são situações pequenas diante da missão que a gente acredita que tem, né? Então, acho que é isso. Não vou me alongar mais, passar pro... Isso aqui. Nós vamos trazendo a outros debates, né? Essa roda de conversa tem tempo. Gostaria agora de passar, de ver com Marcos Vinícius, né, que a gente sempre tem o idílico, né, o ideal de que no Rio é todas mil maravilhas, né, e é sempre um referencial teórico e de produção. Aí, Marcos, eu gostaria de saber, você como historiador também, pesquisador, né, e como você vê aí o Espírito Santo espremido culturalmente, espacialmente no Estado brasileiro, e as escolas de samba aqui de Vitória, que coincidentemente, né, tem essa permeabilidade dos capixabas irem ao Rio, vem do Rio para cá, nós temos muitos parentes lá, tem muitos de lá que tem parente aqui, né? Como isso influenciou na sua visão, nas suas pesquisas? Traz aí para a gente aí as suas impressões. Bom, primeiramente, bom dia a todos os presentes aqui. É um prazer muito grande estar aqui nessa mesa, porque assim como eu mediei a nossa primeira mesa, né? A Ana Paula estava presente também, eu estou aqui do lado de amigos e de referências. Sou unido de Jucutuquara, cria da Jucutuquara, e sempre tive o Luiz Fernando como referência, não só histórica, mas como referência de cultura, né, e toda a representação que o mais velho tem dentro de uma escola de samba. E Vinícius Natal foi ninguém mais, ninguém menos que me mostrou que eu poderia trabalhar a cultura dentro da universidade. Ouvi uma palestra dele quando eu ainda era graduando em História, e me vi ali como seguindo o caminho comum que acho que a maioria de todos os graduandos segue, né, que é você apresentar o TCC e já ingressar direto na sala de aula. E o Instituto Raiz, na época eu ainda não fazia parte, foi o primeiro evento do Instituto que eu participei, o Vinícius veio palestrar e me mostrou como a gente podia trabalhar a escola de samba dentro da universidade, né? E ele, como uma referência, na época era diretor cultural da Vila, né, e coordenando o departamento cultural da Vila Isabel, me mostrou, né, como a gente podia trabalhar o samba de forma acadêmica, fazendo esse movimento. Costumo dizer que a gente faz um movimento inverso, né? Antigamente era a academia que ia para o samba para estudar o samba. Hoje a gente sai do samba e entra na academia com a nossa arte na mão, né? Então nós estamos aí batucando os lates, eu costumo dizer isso. E aí eu acho que a minha maior realização assim dentro do samba, assim como o Vinícius, eu me coloco como sambista,
mas ter fundado o Departamento Cultural Adilson Ribeiro, tendo o Departamento da Vila Isabel como referência e como uma instituição madrinha também, né? Eles vieram aqui na hora quando eles foram lançar aquele documentário do Kizomba, nos apadrinharam, e por questões políticas o departamento acabou entrando, né, em modo avião, está oculto. Foi quando eu ocupei a diretoria de cultura da Unísio de Cutuquara, mas acho que é uma grande realização. Então hoje eu estou aqui do lado de duas referências, né, e amigos também. E a fala que eu tinha separado para a gente conversar, né, que é sempre uma roda de conversa, acho que é no sentido mais circular, eu tinha conversado com o Vinícius que a gente tentar, também respondendo, né, a provocação do presidente, que a gente tentar de alguma forma conversar e falar sobre o samba no sentido de ser um elemento cultural e as escolas de samba como um elemento cultural surgido na pós-abolição, né? E é muito difícil a gente falar sobre a história do samba capixaba e também a história negra capixaba por causa da falta de fontes, né? A gente fala do Espírito Santo como um todo, a gente segue uma linha muito reduzida, que é o Espírito Santo surgido quando Vasco Fernandes Coutinho chegou, e a gente tem um salto para a Barreira Verde, né, que é aquela história criada que chegou a Barreira Verde e o Espírito Santo entrou num momento de completo ostracismo por causa de uma proteção criada pelo governo do Brasil. E a gente tem aquela generalização que o Espírito Santo é a terra miscigenada, construída por índios e majoritariamente por descendentes de europeus que vieram para desbravar essa barreira verde que foi criada, e os negros eles entram ali só como um pilar dessa sustentação dessa versão generalizada. E aí você falar da história preta do Espírito Santo e de Vitória é muito difícil, muito complicado. A gente tem sempre um entrave de uma grande falta de fontes. E eu, como bom historiador, né, fui atrás disso, que é para ter um respaldo histórico para a gente estudar o samba. E eu vi que a história negra de Vitória, ela é muito forte. Nós temos uma origem negra muito forte que ela não é falada. No pós-abolição, nós tínhamos em Vitória mais de 50% da população negra, né? Mais de 50% da população de Vitória era negra. E as manifestações culturais oriundas de matriz africana, elas eram fortes e muito presentes na cidade de Vitória, né? E não era só o Congo. Existiam aqui bandas de jongo, né? Agrupamento de jongo. O samba aqui era muito forte, muito difundido. E, curiosamente, Vitória passa por um processo de reforma urbana que se assemelha ao Rio de Janeiro, né? Que é aquela coisa de, num determinado momento, a elite tenta romper com aquele estilo colonial, né? E tenta ser, o tempo todo, uma Europa, né? Uma Paris dos trópicos, e que para isso, nessa reforma urbana, precisaria higienizar a cidade. Nós tínhamos aqui, onde hoje a gente conhece a Vila Rubim, foi a primeira favela de Vitória, que era chamada de Cidade de Palha, mas nós já tínhamos a ocupação da Fonte Grande também, né? No território a gente conhecia. Hoje a gente tem a separação da Fonte Grande e Piedade, mas na época toda aquela região a gente já conhecia, se referiam como Fonte Grande, inclusive o Moscoso. Então toda essa área territorial, ela era fortemente dominada pela população negra e, consequentemente, de manifestações negras, né? E aí a gente tem a grande referência que a gente tem para falar da história do Carnaval Capixaba é o livro do Lucas Monteiro, né? Carnaval, Honras e Glórias, se eu não me engano. Carnaval Capixaba, Honras e Glórias. E a narrativa que ele traz de que o surgimento das escolas de samba aqui, ela acontece com... Não existia o samba não existia escola de samba na década de 50, o carnaval era feito de uma forma um tanto quanto diferente, tendo como principal referência as batucadas,
né, que tinha o Chapéu do Lado, a Mocidade da Fonte Grande, a Mocidade da Praia, que na época era uma referência à Praia Comprida, onde hoje é ali a Praça dos Namorados. Andaraí também já foi batucada, né? E aí a narrativa que ele traz é que esse rompimento, quando vira de batucada para a escola de samba, é porque existia o Rominho, né? Foi um jovem do morro que ele foi servir o exército. Naquela época, muita gente serviu o exército no Rio de Janeiro. E ele vai no Rio de Janeiro, ele tem contato com as escolas de samba, que naquela época já era consolidado no Rio de Janeiro, né? Década de 50. Já tinha um desfile consideravelmente grande, né? E ele volta e quer fazer uma escola de samba aqui. E aí surge a Unidos da Piedade. E aí, quando eu fui escrever minha dissertação, eu obviamente usei o Lucas Monteiro como referência, mas também fui o que a gente chama de fontes primárias, né? Que além do relato de quem viveu esse momento, são jornais e revistas da época. E aí o que eu percebi é que existiam sim as batucadas, né? A Chapéu do Lado, a Mocidade, Andaraí, etc. Mas que essas instituições, elas estavam inseridas, né, nessas comunidades, mas que elas não eram tão acessíveis. Você participar de uma batucada, você ser membro de uma batucada, exigia uma vestimenta, exigia uma contribuição financeira. O prédio do Chapéu do Lado, onde hoje é a quadra da Piedade, era um prédio imponente. Então as batucadas, elas eram instituições do morro, mas elas não eram tão acessíveis àquele povo, né? E o que a gente via também, o que eu percebi, é que existia um grande preconceito com algumas ocupações também dentro dessas comunidades. Empregadas domésticas, que eram chamadas de graxeiras, sofriam constantemente o preconceito dentro dessas comunidades. Os cavuqueiros, né, que eram aquelas pessoas destinadas a fazer o serviço também das reformas urbanas, né, que é cavar buraco, etc, etc, sofriam um grande preconceito. E surge a Unidos da Piedade como escola de samba, mas de diferenciação de uma escola de samba para batucada era apenas o nome. E aí a Piedade surgiu em 1955, em janeiro de 55, até o Carnaval, cogitava-se que a Piedade fosse disputar com as batucadas. Então a Piedade, na verdade, ela surge como mais uma batucada, né? E o Rominho, na verdade, ele era diretor da Chapéu do Lado, ele tem uma briga política dentro da Chapéu do Lado, e ele se junta com mais algumas pessoas, e eu entendo que ele tinha uma dificuldade muito grande de formar um outro agrupamento, no seu sentido de corpo, né, de pessoas mesmo, porque no morro já tinham 3 batucadas, que era a Chapéu do Lado, a Mocidade e a Palmeiras, que era um pouco menor, e ele tem essa ideia de surgir com outro agrupamento, e quem que ele vai colocar para ser o baliza que tinha na época, né? As batucadas, em sua bateria, ela tinha presença muito forte de banjo, tinha ala de banjo, tinha instrumento de sopros, então se assemelhava muito aos ranchos do Rio de Janeiro, né? E ele vendo aquilo ali e se perguntando quem que ele iria colocar, ele vai justamente nessas pessoas que não podiam adentrar as batucadas. Então a Piedade, ela toma as ruas com essas graxeiras, com os cavouqueiros, né? Isso está presente, quem quiser dar uma olhada, a reprodução de uma entrevista que o José Carlos Matede faz com o Mário Reboco, que é um griot da Piedade, da velha guarda, e ele relatando a fundação, ele fala: nós pegamos esses neguinhos do morro que ninguém queria, fundamos a Piedade e tomamos as ruas, né? E por que eu estou falando isso? Porque a Piedade em si, obviamente que isso é muito difícil você fazer no sentido de comparação, mas em comparação ao movimento de escola de samba no Brasil todo, a Piedade, ela tem potencializado esse sentido racial, e que é pouquíssimo relatado, né? Qual foi o último enredo afro da Piedade? Não é? 91, se eu não me engano. Mandela nas cores da Piedade, luta contra o apartheid, para o mundo inteiro ouvir. Onde está a identidade negra da Piedade? Sendo que ela foi o principal elemento de representação da comunidade negra de Vitória, né?
E aí a piedade, ela surge dentro desse sentido. Ela surge pegando todo mundo que não podia brincar o seu carnaval de forma institucionalizada, que estava totalmente recluso aos blocos públicos, né? Aonde você não precisava de ter um certo status social para participar, ou uma condição financeira, e toma as ruas. E esse movimento aqui no Espírito Santo, de você formar uma escola de samba, tem muito esse apelo popular, né? E esse apelo não é só no seu sentido de você brincar o carnaval. E aí a gente volta no que o Vinícius está falando, também na contemporaneidade. As escolas de samba, a Piedade surge em 55, aí em 56 já surge Império da Vila e Acadêmicos do Moscoso. Essas escolas de samba, elas surgem como uma representação que é daquelas pessoas do morro se sentirem pertencentes, né? As escolas de samba, a instituição em si, ela surge como uma alternativa de pertencimento e identidade àquele povo que não se sente pertencente a um país, a uma nação que deveria também ser delas, né? Então é na escola de samba que eu me sinto alguém, que eu me sinto importante, é ali onde eu confraternizo, é ali onde eu crio laços de sociabilidade. E aí as escolas de samba, nesse movimento de popularização e de formação identitária desse povo do subúrbio, cresce deliberadamente a partir de 1955. Em 56 nós já temos 2 escolas de samba, não só a Império da Vila, mas surgiu em Caratuíra a Unidos de Caratuíra, que foi uma escola que infelizmente caiu no esquecimento, não se sabe por quê, provavelmente por causa da proximidade com o Império, né? Com o Império da Vila, que na época era onde hoje é a Vila Rubim, mas naquele morro acima, onde hoje é chamado de Morro do Quadro. A diferença do Morro do Quadro para a Vila Rubim é muito pequena. As pessoas acham que Vila Rubim é só o mercado mesmo em si, mas toda aquela ladeira São João ali ainda é no CEP colocado como Vila Rubim. Então todo aquele morro ali, que é um morro formado depois da destruição mesmo da favela, né? Toda aquela parte de surgimento do Campinho, que é onde hoje o Parque Moscoso, que era a Vila Oscarina, a grande parte elitizada da cidade, aquela ali foi aterrada e destruída, parte de destruição das favelas, e o povo sobe o morro. Processo muito parecido com o Bota Abaixo do Rio de Janeiro, né? Do Hausmann, etc., né? do Pereira Passos. E aí as escolas de samba surgem nesse sentido, que é você se sentir pertencente, né? É uma identidade. O ser o baliza de uma escola de samba, na época o mestre Sala, né? Ou você ser um ritmista, você ser um chefe de bateria, é você reproduzir uma importância que é renegada na sociedade, né? E aí esse movimento no Espírito Santo, nessa década de 50, ele surge de uma forma muito forte, e com a ditadura militar existe já um movimento contrário, que é a tentativa dos militares de usar as escolas de samba como forma de controle. Existe uma narrativa que o Coronel Hélio, que ele funda Amigos da Gurijica, que é uma escola que em 7 anos ela ganhou acho que 6 carnavais, todos falando de militares, de temas militares ou de exaltação ao Brasil. Dizem, ele era, na verdade, ele tinha uma banda de Congo, na Gurijica, né? E o senhor Haroldo me confidenciou em entrevista que o Coronel Hélio, ele tenta ser presidente da Piedade. Mas o ser presidente da Piedade era uma tentativa de controle militar daquela instituição que era a principal representação do morro, e que na época era a maior população negra e periférica de Vitória. E aí reza a lenda que ele desce um morro debaixo de pancada, quando o povo da Piedade entende o que ele vai fazer, qual era a intenção dele em se aproximar da instituição, e ele desce o morro falando: eu vou descer, mas eu vou fundar uma escola para acabar com essa cambada de negros. Ele funda Amigos da Gurijica, né, na Gurijica ali em si. É uma escola sim, totalmente que revoluciona o carnaval. Foi a primeira escola a descer, por exemplo, com carros, com alto-falantes, né, no próprio carro de som. Foi a primeira escola do Carnaval Capixaba a ter um carro de som. Ela tinha uma proximidade muito grande com a Beija-Flor de Nilópolis,
que era uma escola que à época também tinha essa fama de chapa branca, né? Foi a escola que a Beija-Flor de Nilópolis fez enredos exaltando o Mobral, exaltando o que eles diziam que era o contragolpe, né? A Revolução Gloriosa de 64. O Grande Decênio, exatamente, que é assim, 55, né? 75. E existia essa proximidade, e a Piedade faz o caminho contrário. Foi uma das piores fases da Piedade. A Piedade fica muito tempo sem ganhar o carnaval, com Amigos da Gurijica em ascendente, né? É uma rivalidade que poucos sabem que existia, mas existem relatos de jornal, por exemplo, de um morador da Piedade, que ele estava descendo o morro com a fantasia para desfilar na Amigos da Gurijica, e ele é espancado e a fantasia dele é rasgada. Então existia essa popularização do carnaval, que é uma popularização social. Era a Piedade como forma de resistência ao governo militar, que é formada por essas pessoas majoritariamente do morro, né? Naquela época, o ser escola de samba tinha um cunho geográfico e comunitário muito grande. E a Amigos da Gurijica, que obviamente não era formado apenas por militares, não, mas a sua essência, o seu corpo de diretoria executiva, que é o que a gente conversa aqui, né, que é a liderança, era formado por militares e tinha essa ideologia. Isso só vai cair, né, a Amigos da Gurijica, ela tem essa grande fase na década de 60. Isso muda com a chegada de Catuia, que foi um presidente assim, muito representativo dentro da Piedade. Hoje, quem subir ali a ladeira da Zilda, descendo a Piedade, não a Fonte Grande, mas descendo a Piedade para pegar a Rua 7, à esquerda vai estar lá, edifício Catuia. Em alusão ao presidente Catuia, que ele morava ali e ele era empresário. Foi a tentativa, a estratégia que a Piedade entendeu e adotou para poder acabar com essa hegemonia militar da Amigos da Gurijica. Eles se organizaram e pensaram, a gente tem que colocar aqui um empresário para chegar com um apoio financeiro, que é para a gente bater de frente com Amigos da Gurijica. Então eles descem a Rua 7, e o Catuia, né, ele já vinha doando, sempre doou dinheiro para a Piedade, etc. Ele era dono de uma loja de tecidos na Rua 7 mesmo. Oi? Então, seu Jorge, né? Então, era um grande empresário ali da Rua 7, e aí ele vira presidente da Piedade, e quando a Piedade volta a retomar esse protagonismo no carnaval, né? Combatendo essa ideologia chapa branca da Amigos da Gurijica, né? Então, esse embate é mais, eu costumo dizer que a gente sempre vê no campo do carnaval em si, ou no campo da rivalidade, mas ela carrega fortemente um cunho social, né? É mostrar como uma escola de samba ela é uma representação daquilo dos enrolados que a sociedade vem passando, né? E não é muito falado ainda, mas a forma como o governo militar interferiu de fato no carnaval foi muito grande, né? Os ensaios do Império Serrano, por exemplo, a letra do Império Serrano foi cantada, Heróis da Liberdade tinha outra letra. Aqui no Espírito Santo, os ensaios eram constantemente, né, vigiados, as letras tinham que passar pela conferência do DOPS, etc. E aí, com a redemocratização, já em 85, a gente tem uma mudança na própria postura das escolas de samba, né, presidente? A gente vê a Originais do Contorno com temas totalmente críticos, né? Isso, pela Caprichosa, que tinha aqueles temas mais... tinha a forma de descer o carnaval leve, né? Nós vemos o carnaval para criticar, etc, etc. Calça de bermuda, bumbum de fora. Tinha Quem Te Viu, Quem Te Vê, que também teve um apelo político muito grande, não só em sua camada estadual e federal, mas também municipal. Criticava muito o prefeito Bacaninha, né, que desfilava no Novo Império, etc, etc. E isso vem nesse processo de redemocratização, né? As escolas de samba do Espírito Santo da década de 80 e, infelizmente, até o começo da década de 90, que a gente tem a paralisação, né, elas são a representação desse momento político, que é você criticar e você poder, finalmente ter voz.
O ato de criticar, naquela época, não era apenas por fazer crítica. A crítica era forçada por naquele momento, você poder fazer. Agora eu posso fazer, agora eu posso falar. Agora eu posso ser político. Né? Por muito tempo, eu relatei na nossa mesa que a gente mediou, que o seu Haroldo ele foi preso indo desfilar com a roupa do corpo de mestre-sala. Ele é preso e a devolutiva que dá para ele é que ele era um arruaceiro. O próprio Aloysio Paru, que foi o primeiro mestre de bateria do carnaval, ele fala que antigamente ser sambista era coisa de vagabundo, que hoje ser sambista é muito bom, né? No sentido da repressão mesmo. Não era fácil você fazer samba. Você tinha que explicar o porquê você estava fazendo samba, né? E aí as escolas de samba na década de 80 surgem com esse sentido. E aí, infelizmente, presidente, acontece a paralisação do carnaval. Você pode falar melhor que na época você já era uma liderança, né? Já tinha sido campeão com a nossa Jericoacoara. Perdão aqui a minha fala tendenciosa. E quando o carnaval retorna, é uma coisa mais leve, né? Eu volto aqui na Jerônimo Monteiro, sem disputa, as escolas simplesmente desfilavam, tinha um prêmio da tribuna, mas que não era algo oficial. E a gente cai em completo ostracismo quando a gente fala no sentido do enredo. Nós não tínhamos enredos críticos, tínhamos muito enredos afro, né? A própria Jericoacoara, no período de 4 ou 5 anos, teve 2 enredos afros, etc. Mas as escolas de samba continuaram, e aí é o grande ponto que eu queria falar, que eu sei que também já estou me alongando um pouco, mas é o grande sentido que a gente fala. As escolas de samba, a gente costuma muito se atentar ao seu enredo, ao seu samba enredo, mas a existência de uma escola de samba já é um movimento político, né? E é nesse sentido que eu falo que a existência, você pertencer, você ser uma escola de samba, é você dar àquela comunidade uma representatividade identitária. As escolas de samba precisam voltar a ser uma representatividade dentro de suas comunidades. As escolas de samba precisam se reaproximar da sua comunidade. Não ser uma quadra que abre apenas para ensaios e eventos. Eu tive uma experiência eu costumo dizer que ela foi triste, mas acho que ela me abriu os olhos de uma forma muito intensa. Um amigo meu, pega no samba, ele perdeu o filho dele recém-nascido. Aí a gente no enterro e tal, no sepultamento, e ele era um cara que ele gosta de se arrumar muito, de estar sempre, né, bem vestido e tal. E aí quando eu fui buscar ele desceu com a camisa do Pega no Samba antiga. Eu falei, uai, Leandrinho vai assim? Mas eu pensei, pô, ele não deve estar muito bem, né? Então, vamos lá. Um pensamento passou rápido na minha cabeça e fomos pro enterro. E aí na hora de descer o caixãozinho pequenininho, ele foi lá e tirou a camisa do Pega no Samba e colocou em cima do caixão, né? E aí eu vi a importância que aquela agremiação tem na vida daquele cara. Ele estava passando por um momento mais difícil da vida dele, mas por ser difícil tinha uma grande importância, e quem estava presente ali era a escola de samba dele. Então a sua escola de samba não é aquela instituição que passa por 50 minutos uma semana antes do carnaval. Nem aquela instituição que ensaia por 1 ou 2 horas, 2 vezes na semana. A escola de samba ela tem uma representação muito grande para essas pessoas que a formam. Só que essa importância ela tem que ser executada. Nós, sambistas, precisamos fazer esse movimento de colocar a quadra e a instituição como uma representação comunitária e identitária desse povo que, na maioria das vezes, é esquecido pelo poder público, né? E é isso que eu tinha para dizer, né? Eu fiz esse pequeno apanhado histórico, mas deixar essa reflexão. Vamos retornar às nossas bases? Vamos rever a nossa importância social e cultural? Vamos exercer essa importância? Vamos colocar
as nossas dependências, não só físicas, mas de execução também, a favor desse povo. Vamos exercer o nosso sentido social, que ela é extremamente necessária. E aí eu digo mais, o dia que nós reforçarmos a nossa base, porque querendo ou não, no Espírito Santo, às vezes eu acho que mais que no Rio de Janeiro, por ser uma cidade extremamente conservadora, um estado extremamente conservador, a gente vive em constante conflito. Basta você ver, espera o Gazeta Online noticiar a abertura de ingressos para o desfile, que vocês verem o comentário que tem embaixo. Vocês vão passar 150 comentários sem um positivo. É sempre o mesmo que não tem que dar dinheiro para o carnaval, que Jesus Cristo não apoia essa festa profana, etc, etc, etc. Mas o dia que a gente reforçar nossas bases, a gente mostrar que nós somos mais do que uma instituição carnavalesca, pode ser que esse quadro não mude, mas ninguém vai nos derrubar, né? Então acho que a gente tem que fazer esse momento de reflexão e de retorno às nossas bases comunitárias e identitárias. Gente, muito obrigado. Acho que eu me estendi demais. Obrigado. Gente, linda a exposição dos Vinícius, né? Nós temos um double Vinícius hoje aqui, né? No debate, né? Acho que a questão histórica guarda muitas similaridades, né? Das expressões culturais, aonde qualquer estado, acredito eu, que tem essas dificuldades sociopolíticas, econômicas envolvendo. Mas eu gostaria agora de colocar outra pimenta do nosso vatapá, né? Como puxando aquele samba clássico lá do João Nogueira. Para os duplo Vinícius aí. Nós vimos essa expansão do carnaval. Como que sai de uma questão praticamente de gueto e passa a ser uma identidade nacional? Como esse samba, a partir da caixa de ressonância do Rio de Janeiro, né? E coincidentemente nós também estamos comemorando 100 anos do rádio. Né? Como que essa mídia, né, pode ter ajudado a propagar a cultura do samba e como essa expressão cultural sai praticamente de uma produção cultural do Estado do Rio de Janeiro e tem uma caixa de ressonância no Brasil todo, né? E hoje tem escola de samba em tudo, qualquer lugar, né? Até no Japão tem, né? Em Londres, em Paris. E olha lá, se não tiver na faixa de Gaza, lá na Palestina também, né? Eu gostaria desse debate aí para vocês, o Vinícius Natal e depois o nosso Marco Vinícius aí também, tá bom? Vamos começar. Bom, eu acho que assim, você falou dos 100 anos do rádio, né? Eu acho que isso é extremamente importante para você entender essa capilaridade do samba. Que você tem um grande espaço de atuação, né, de músicos negros no Rio de Janeiro, o rádio, exatamente o rádio. E não à toa, né? Porque eram músicos, né, que precisavam atuar. O samba, de alguma forma, isso eu estou falando antes das escolas de samba, tá? Eu estou falando da década de 10, década de 20. O samba, de alguma forma, ele já era conhecido na cidade, ainda muito confundido, né? Essas categorias samba, machixe, isso era muito choro, né? Isso era muito junto, né? Tanto que você tem a polêmica lá pelo telefone, muita gente na época achando que o primeiro samba não é do Donga pelo telefone registrado, porque isso é machixe, isso não é samba, né? Então essas fronteiras musicais, elas são muito fluidas, né? Não são muito definidas, mas o rádio, a indústria do rádio, ela vai ser um dos grandes espaços em que músicos negros vão atuar, mas onde também, né, o racismo e o classismo vai atuar, porque os menores ganhos, né, como músicos eram de pessoas negras, e cada vez mais você vai ter pessoas de classe média, né, brancas, cantando samba e ganhando dinheiro com isso. É muito famoso também o caso do Francisco Alves, né, que é um cantor de samba, que vai começar a comprar, não só ele, né, mas você vai ter um mercado de compra e venda de samba no Rio de Janeiro nas décadas de 20 e 30. Então, você tem um compositor no Morro, como Cartola, por exemplo, que ele falava assim, não sei se é ele ou outro sambista falava, bom,
que foi perguntado sobre venda e compra de samba, ele falava, olha, o padeiro sabe fazer pão, o açougueiro sabe cortar carne, eu sei fazer samba, então eu vou vender samba. Era o que ele sabia fazer e era o que ele vendia para se sustentar, né? Na lógica dele, isso estava completamente normal. Alguns, né, não abriam mão da autoria, alguns exigiam que assinasse o samba, enfim. Então você vai começar a ter esse processo. E aí, então acho que, bom, primeiro esse lado, né? O samba enquanto ritmo ele já vai ser difundido na cidade, né? E aí o Rio de Janeiro, né, então capital da República, vai acabar servindo como esse modelo cultural e de alguma forma até hoje, né, esse eixo Rio-São Paulo, serve como modelo cultural para o resto do país. Não que os outros estados não tenham que encontrar suas particularidades, né? Eu sempre defendo isso. Mas, enfim, isso acaba acontecendo de alguma forma. E aí, no caso das escolas de samba, né, eu acho que as escolas elas passaram a ser entendidas como esse grande espaço de organização social de pessoas negras e pobres, certo? Então você vai ter os governos, né, principalmente o governo Vargas na década de 30, e por que Vargas? Né? Porque é o período em que as escolas de samba estão em franca ascensão. As escolas de samba elas começam a nascer no final da década de 20, década de 30, certo? Então Vargas ele fica no poder de 30 a 45, certo? Então é nesse período que o Vargas vai abraçar as escolas de samba, vai falar, olha, vou começar a ajudar na organização do desfile, vou começar a dar dinheiro para vocês fazerem carnaval, porque era uma forma de se aproximar da população negra e pobre, certo? Então, eu acho que a partir daí, né, esse samba e essas escolas de samba, elas passam a ser vistas como símbolo da identidade nacional, mas não só pelo Vargas, mas porque tem participação do povo, né, do povo preto e pobre da cidade. Eu acho que por esse motivo muito simples. E aí é muito interessante a gente observar como a minha fala, a fala do Marcos, e como quando a gente pega a história das escolas de samba de São Paulo, por exemplo, todas elas são muito parecidas. Esses movimentos de fundação, né? Quem são os fundadores, quem são as famílias de fundadores, né? Se você pega a história do Vai Vai, por exemplo, em São Paulo, é uma história linda, né? O Vai Vai ele tem uma história afro-italiana ali, mas ele tem uma presença muito forte, uma presença negra muito forte, uma presença cultural negra muito forte, até hoje, né? Isso desde os primeiros movimentos de fundação, desde quando era cordão. Então, quer dizer, o que a gente está falando é de um movimento, né, brasileiro mesmo, sabe? Movimento brasileiro que começa no Sudeste e que se espalha depois para o Nordeste, para a região Norte, para a região Sul, que você tem o Carnaval de Uruguaiana, de Porto Alegre, e tantos outros carnavais, enfim, e que está no mundo todo hoje, né? Que está no mundo todo, né? De diferentes formas. E mesmo que esteja lá no Japão, né? Que esteja em Londres e outros lugares, continua sendo um movimento afrodiaspórico, continua sendo um movimento negro. Mesmo que seja praticado por japoneses, pessoas de outras nacionalidades, é uma coisa que é nossa, é uma coisa que nasceu aqui, né? É uma cultura que nasceu aqui. A gente não pode descolar isso da realidade. Porque espetáculo de escola de samba no dia do carnaval, eu sempre costumo falar que qualquer um faz. Porque se trazer o pessoal da Disney, botar uma semana num barracão, vai aprender a construir aqueles carros alegóricos em 2 tempos, fantasia. Isso não é o problema, isso todo mundo faz. Agora, o samba no pé, a dinâmica culinária, né, o cotidiano, batucar, tocar em bateria, isso a gente sabe fazer. E é isso que é o chão, isso é o que sustenta a escola de samba. O visual, ele é um acessório muito importante, a gente gosta muito, né, do espetáculo, isso é muito bonito, né, a gente gosta muito. Mas o que sustenta não é isso. O que sustenta é o sambista. Quem está lá na quadra o dia inteiro, quem vai lá na quadra para fazer nada, quem vai lá para fofocar na barraquinha. É isso que sustenta, sabe? Esse dia a dia, esse cotidiano.
E a fofoca que é a melhor parte, a fofoca do barracão, gente. A fofoca move o mundo. Rádio Barracão. Tinha que criar uma rádio barracão. Eu acho interessante esse debate. Só dar um parênteses aqui. Que as escolas de samba vêm a partir vai para o território nacional, mas ela escolhe a mídia como para medir o seu desfile. Eu sempre vejo, quem organizou os desfiles das escolas de samba, de tudo, foi a imprensa, né, os jornais, né? Então, querendo ou não, as escolas passam para o outro, né, que é algum poder também, para ela te julgar. Eu acho um paradoxo, mas enfim, da sua opinião, Marcos Vinícius, como que se dá essa multiplicação por vários espaços, como bem disse aqui, negros diaspóricos aqui? Aqui no Espírito Santo a gente passa por esse processo um pouco mais tarde, né? O samba em si, o samba como estilo musical, né? Ele passa por um processo parecido com o do Rio de Janeiro. Quem consegue adentrar as rádios e adentrar o municipal, que na época era o Carlos Gomes, né? Que era o principal teatro da cidade, ele adentra, mas ele é majoritariamente cantado por brancos, né? Falo isso baseado em um concurso de samba que existiu na década de 40 no Carlos Gomes, mas você vê que os participantes carregam o sobrenome das grandes famílias da cidade, né? Então não eram os negros do morro que estavam participando daquele concurso. E na escola de samba em si, a gente tem esse processo com o surgimento do Sambão do Povo, né? A gente tem relatos em revistas e jornais de um carnaval de escola de samba um tanto quanto fraco ainda na década de 80, né? A revista Capixaba, se eu não me engano, ela coloca o carnaval de 81 como um carnaval fraquíssimo, no sentido, né, de apelo, de comoção mesmo, no sentido do espetáculo como um todo. Só que o carnaval de 86, na Reta da Penha, ele já é gigante, né? E aí o governo do estado, também muito em detrimento do surgimento da Incatur, né, que é a empresa capixaba de turismo, que passa a gerir o carnaval. Gente, é muito estranho falar isso diante do cara que na época já era dirigente, né? Então ele participou disso tudo e eu estou aqui falando. Bom, mas vou exercer aqui o meu papel de historiador, né? E aí o governo, em 86 já existia um movimento para se fazer o Sambão do Povo, né? O carnaval de 85 e 86, o último na Princesa Isabel em 85, ficou claro para o poder público que era necessário que o samba capixaba tivesse um local para desfilar. E aí em 86 quase que o sambão fica pronto, é movido para a Reta da Penha. Em 87 o sambão quase não fica pronto, né? Quase que o desfile não é lá. Cogitaram, olha, imagine vocês, cogitaram que o desfile de 87 fosse naquela rua da prefeitura, aquela lateral que dá no estádio do Vitória, porque o Sambão do Povo não ia ficar pronto. E aí reza a lenda que Hermes Laranja, numa conferência lá do Rio de Janeiro, ele, puto da vida, liga para cá e fala: vocês são os incompetentes, vocês não conseguem colocar um carro-pipa para limpar a pista e ter o desfile. E aí tem uma grande movimentação, né, porque a imprensa já estava em cima, e aí se inaugura em 87 o Sambão do Povo, que para quem não sabe, né, tem esse nome justamente porque o povo foi para lá para ajudar a construir, e tendo como principal liderança o Silvado Siri, né? E ter hoje o nome de Complexo Valmor Miranda, com todo respeito ao Valmor Miranda, que foi um grande rei momo, é uma injustiça, né? O Simvaldo merecia uma homenagem, porque ele foi quem movimentou e trouxe esse clamor popular para se construir o sambão. Mas enfim, e aí é que o samba e as escolas de samba tornam-se midiáticas, né, presidente? A gente já tinha em 87, 86 a transmissão da TV Gazeta, né, etc, etc. Mas o grande boom, o grande ato de se tornar midiático do carnaval acontece com esse surgimento do Sambão do Povo. E que é um processo também que traz tem esse processo, essa coisa ruim, né? Que é o afastamento do povo, que é o ato de você, não existe esse termo, né? Mas camarotizar, né? A parte da segregação. É o encurtamento do desfile, aí você tem que ter tempo para passar. E aí você altera o seu samba. O samba ele fica mais técnico, né? Esse processo tem essa paralisação, mas ele retorna também em 2002. Em 2002 o carnaval ainda é um pouco, né, aquele processo de retorno e tal, mas em 2013 a gente já tem assim um crescimento gigante do carnaval.
A Gil Cultuara, com aquele fatídico desfile que a gente demorou 40 minutos para entrar na avenida, com os carros todos quebrados, a Gil Cultuara chegou a desfilar ali com 4.000 pessoas. E aí o que alavanca isso aí é a polarização de Jucutuquara e Mug, né? Que era eles lá em Vila Velha e nós aqui. Jucutuquara, dia de domingo, se passasse das 7 horas da noite, você não entrava na quadra abarrotada. Sexta, ensaiava sexta-feira, ensaiava quarta, sexta e domingo. E esse processo de polarização trouxe um crescimento para o carnaval, né? A gente já teve setor 1 aqui, né? A gente teve uma arquibancada na concentração, a gente já teve o povo que fica ali no alambrado, né? Que a gente chama de setor A, setor alambrado. A gente já teve as arquibancadas de dia de desfile do carnaval eram um caso à parte. Os povos chegavam com seu isopor, aí trocava-se comida. Você estava com salgadinho, o povo ali com franguinho, com frango a passarinho, você trocava. Era aquela coisa, quem lembra aí das filas do camarote ou a fila das arquibancadas? O povo dormia na fila, obviamente, que isso é uma precarização, mas é a forma do povo de se reinventar dentro daquilo ali. E o Carnaval Capixaba passou por esse processo. Hoje a gente está com um processo bem mais difícil e de apagamento dessas práticas. Você não vê mais o povo na arquibancada. Eu fui comentarista da Gazeta na sexta-feira, a gente de frente por último setor assim, parecia que não estava tendo desfile, porque o último setor estava todo vazio, né? E dentro desse processo do tornar-se midiático, tornar-se espetáculo, que tem essas consequências. E o que o presidente fala, o que o Vinícius fala também, que até que ponto isso é benéfico, né? Até que ponto a gente pode trazer esse processo de tornar-se midiático como algo que julga e que mede o nosso desfile. E aí a gente passa por esse processo e nós estamos em constante processo de luta. Esse ano quase que não tira um tapume do povo do alambrado. O povo alambrado vê o desfile, vê as escolas passarem de graça, que para mim aquilo ali é um patrimônio do Carnaval Capixaba. O termômetro do desfile é quando você passa do primeiro portão até chegar no primeiro recuo. É ali que você vê o seu povo. É ali que você vê que você sente o carinho do povo em si. Né? E aí o termômetro despenca quando você chega no setor 1, no primeiro recuo, e você vê o som do camarote mais alto do que a escola que está terminando, tocando sertanejo. Então nós estamos em processo de luta. E passa por esse processo onde eu finalizei a nossa fala, que é de reflexão das nossas bases. Se a gente perder o principal momento de exposição para a sociedade que a gente tem, vai ser difícil a gente sobreviver, né? Então esse é o processo. Eu acho que a gente precisa muito reivindicar isso, reivindicar o preço das arquibancadas, reivindicar o funcionamento do camarote, reivindicar o nosso povo dentro da nossa arte, né? Não vamos estender mais não. Show. Praticamente vocês estão abordando também até um terceiro questionamento que eu gostaria de fazer. São esses desafios enfrentados, né? O Marcos Vinícius abordou uma questão muito interessante aqui, dos camarotes sendo locais de show dentro de um outro show, né? E foi anteontem, numa palestra, eu falei que até citei uma parte de um samba que a batucada foi inventada para a gente deixar de padecer. Salve o prazer, salve o prazer. E agora a gente está vivendo, nesse momento, acho que na última década, talvez, não é minha hipótese, seja essa emergência do agronegócio, que quem tem muito dinheiro está cantando a sofrência, né? E levando a sofrência para as rádios, TV, você só vê sofrência e um certo apagamento da alegria da batucada, né? que é do samba. Ou seja, querendo ou não, uma disputa por espaços midiáticos. E a gente vê também, observa que durante o desfile, os camarotes se viram contrários ao desfile. Parece-me que os integrantes dos camarotes vão ao carnaval para reproduzir as suas imagens nas suas redes sociais, né? Estou aqui, aí, tome like, tome aqui, tome ali, né? Insta, Twitter e tudo, né? E querendo ou não, esse aspecto das novas mídias, né?
de atrair público novo para o samba, está sendo também um desafio. Como é que vocês veem esse momento, as novas mídias, né, um novo comportamento social, novas visões políticas, né, a emergência do conservadorismo religioso, né, como vocês veem esses problemas nesse atual estágio da cultura do samba? Bom, eu acho que assim, tem um problema, não um problema, mas acho que é uma questão principal que a gente tem que pensar, que eu acho que é essa relação do samba e acho que da cultura popular negra de modo geral com a indústria cultural, né? E com dinheiro, né? Até que ponto vale ir e até que ponto vale recuar? Vou dar um exemplo aqui bem rapidamente. No caso do Rio de Janeiro, a primeira verba que as escolas de samba recebem para começar o carnaval é da Rede Globo. Recebe mais ou menos em junho, julho. Aí sempre tem, mas a Globo não transmite, a Globo faz isso, a Globo faz aquilo. E eu concordo com a maioria das críticas, beleza. Mas até que ponto, né, a gente pode descartar a Globo para fazer da nossa forma, da forma que a gente quer, e não ter dinheiro, né, para começar o trabalho de desmonte do barracão, em que o cara vai começar a trabalhar para comprar comida, para se sustentar. Então, assim, é uma engrenagem muito mais complexa do que a gente pensa. E aí, eu acho que nesse caso, esse caso parte de uma necessidade de um fortalecimento cada vez maior do entendimento, né, na linguagem comercial do que é o produto, né, na nossa linguagem do que é a escola de samba. O que a gente quer que seja a escola de samba? Né? Como é que a gente quer vender esse produto e o que a gente está pensando que as pessoas estão vendo a gente? Porque para quem não é do samba, vai entender que é uma opção de carro alegórico, bonito, fantasia, mas não tem alma para eles, porque não faz parte da cultura deles. Para eles é só um espetáculo visual. Para a gente não. Para a gente é muito maior que isso. E aí, assim, eu tenho percebido um movimento, né, que eu acho que tem a ver, né, com essa ocupação dos espaços que a gente tem feito no Rio, de lideranças do samba ocupando espaços de poder e espaços de decisão. Porque não tem jeito, a gente tem que fazer isso, sabe? Não tem jeito, a gente vai ter que sentar com um cara que não entende nada, né? E eu tô falando de carteirinha, porque eu odeio fazer isso. Eu acabei de falar para você no início da minha fala. Mas precisa, às vezes, né, a pessoa que tem dinheiro lá, que tu vai conseguir um dinheiro para sustentar milhões de sambistas, tu vai ter que sentar com um cara que você não gosta, vai ter que negociar com o cara, entendeu? Olha só, beleza, mas a gente vai fazer aí dessa forma. Dessa forma que você quer, não vai rolar. Então a gente precisa, infelizmente, a gente precisa negociar. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais, mas agora a gente ainda precisa fazer. E eu tenho percebido esse movimento de ocupação, né, muito tímido ainda, tá? Mas que tem acontecido, de pessoas que têm ocupado esses espaços de poder e de decisão e que estão começando a direcionar para onde a coisa vai. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o André Rodrigues, carnavalesco da Beija-Flor junto com o Lousada, né, um carnavalesco preto que pauta, fala assim, olha, isso aqui pode, isso aqui é legal, isso aqui não, sabe, que bota a cara, né, e assim, e outras pessoas também, em outros campos também, você tem cada vez mais mestre sala e porta-bandeira, né, diretores de ala de passista, que começam a pautar, que começam a dizer, olha, isso aqui não, isso aqui até que vai. Ó, um exemplo assim muito pontual. Na ala de compositores da Vila, né, tem um amigo que é diretor hoje e tal, mas quando era diretor cultural lá, uma vez um shopping queria fazer um show lá específico, e só ia pagar o pessoal 3 meses depois. Aí eu falei assim, olha só, minha querida, não tem como, porque as pessoas precisam desse dinheiro para comer, não é assim, sabe, só 3 meses depois e tal. Como é que você vai explicar para as pessoas que é um projeto que vai sair, não sei o quê? Aí ela ficou brava, falou assim, não, mas vocês têm que ser profissionais. Eu falei assim, não,
Vocês que têm que ser profissionais. Vocês estão entrando no nosso mundo. E aí ela ficou pau da vida lá, então eu vou ter que tirar dinheiro. Eu falei assim, vai ter que tirar dinheiro sim. Senão ninguém vai. E ela tirou, ela conseguiu dinheiro, pagou todo mundo no dia. Então, são essas micro situações que se pode não dizer nada, mas diz muita coisa. Entendeu? Que a gente precisa começar, né, a se impor, né? E assim, eu costumo falar também, assim, você imagina, né? Você tem muita bateria que muitas vezes toca e não recebe nem água. Isso é super comum, né? Um chavão comum. E teve um dia, né, que um dia, sei lá, o historiador daqui a 100 anos vai estudar o dia da revolução da bateria da Mangueira. Que eles resolveram não tocar. Porque eles sempre tinham lá o freezer de cerveja deles lá, né, que a gente gosta e tal, beber durante o ensaio. E teve um dia que não tinha. Eles não tocaram. Não tocaram. O presidente teve que pedir McDonald's para todo mundo para agradar a bateria. A bateria só foi subir umas 2h30 da manhã e a quadra cheia, quadra lotada. Então, assim, são essas coisas que acabam fazendo a diferença, né? Essa foi boa. A revolta do batuque. A revolta do freezer. Agora o Marcos também. Você chega a ser pitoresco essas histórias, né? Olha, eu acho que existe um processo necessário, né, de modernização. Eu costumo usar sempre o Ney Lopes como uma referência de um texto que eu li uma vez, que ele fala que o sertanejo universitário é uma alteração do sertanejo, mas ele faz com que o sertanejo não morra. Usei um exemplo horrível aqui, perdão. Mas, por exemplo, o pagode sendo uma transformação do samba, uma modernização do samba, ela é uma mudança, mas ela faz com que aquelas bases identitárias daquele estilo musical não morram. É uma modernização, né? A gente vê por muito tempo, nós que, né, estamos sempre, a gente vê muito sambista que cria uma hierarquização sobre o pagode. Não gosto de pagode não, eu sou sambista raiz. Como se aquilo fosse algo superior ao pagode, né? E aí o raiz, aí o cara fala, eu sou semente, antes da raiz. Sou antes aqui, mas na verdade essa transformação e modernização ela é necessária, né? No sentido da gente estar em constante conflito com esses novos estilos musicais que vêm surgindo e vêm ganhando uma grande popularização. E no sentido da tomada dessas tomadas de decisões, eu concordo muito com o Feliz Natal quando a gente fala desse viés político, né? A gente precisa sentar à mesa com esse povo. A gente fez semana passada o seminário do Samba Capixaba Edição Bateria, e aí eu conversei com o Moleza, mestre de bateria da União de Vila Maria, de São Paulo. E a situação que ele mostra de São Paulo parece eu não sei se eu falo que é utópico ou distópico, porque ele diz que o samba lá ele já está totalmente dentro da política. O presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, ele tem uma escola, ele é patrono de uma escola que acabou de subir, que é não sei o que, terceiro milênio, um negócio assim, né? E as escolas de São Paulo, elas têm 2 quadras, a maioria, hoje elas têm um processo de ter 2 quadras. Uma para ensaiar e outra para fazer, uma para fazer seu ensaio de comunidade e outra para fazer um ensaio festivo. Só que lá as escolas estão passando por um processo inverso, que é tanto trabalho social que as comunidades reclamam da escola estar sendo muito social e não ligar para o carnaval. Ele mesmo em si, ele me relatou uma crítica, que é a Unidos de Vila Maria fazer diversos trabalhos sociais, como festa de Natal, festa das crianças, festa etc, etc, etc. Só que a agremiação em si não consegue fazer uma aproximação com a comunidade do ponto de vista daquela ali ser uma devolutiva. Não é você obrigar que quem participe das festas faça parte da escola de samba. Não. Mas a escola de samba não faz essa tentativa de aproximação, de ter uma devolutiva, de você participar dentro dos seus segmentos, né? Então, hoje, não a grosso modo falando, mas São Paulo passa por um processo que foi um processo que só conseguiu ser atingido a partir do momento que os sambistas dialogaram com a força política, né? E a gente precisa muito disso aqui também. A gente precisa adentrar os espaços. A gente não pode ser tema na Assembleia Legislativa quando Davi Ismael quer tirar a verba do carnaval e deixar o carnaval totalmente privatizado. A gente precisa pensar um representante, alguém nosso, né? Ou que tenha um mínimo de diálogo, um mínimo de proximidades. Acredito que seja esse o caminho. Show. Gente, nós estamos caminhando para
temos 10 minutos. Eu gostaria de passar a palavra para vocês que estão aqui na assistência, fazendo perguntas aqui aos dois Vinícius, né? Tanto o Marcos quanto o Vinícius Natal. Aberto aí para vocês. Aí. Eu queria fazer uma coisa recorrente que eu fiz na última, mas não tive tempo. Para os três. Eu vou ficar em pé, porque você fala melhor em pé. Eu sou 35 anos de professor. Então, eu disse para os três, tá certo? A origem da palavra samba. Tem uma outra pergunta ali do nosso decano do Movimento Negro, Luiz Carlos, do Centro de Cultura Negra do Espírito Santo. É uma honra, Luiz. Bom dia a todas e todas. Eu falar do samba, eu quero dizer que eu, desde a minha infância, o que me atraiu bem mesmo foi o futebol, e do futebol simultaneamente também com samba. E a gente, garoto, vinha para aqui para a cidade vender amendoim e até brincar o carnaval também. E fiquei conhecendo muito o bloco dali da Piedade, ali, aquele pessoal de chapéu do lado, o pessoal que saía e tal, a gente ficava maluco vendo, mas todo mundo com medo, né? Que, pô, Piedade está descendo, aquela coisa. A gente, garoto, entrava também, brincava, mas com medo de levar pernada, aquela coisa da rasteira, aquela época. Então a minha infância foi assim, com futebol, junto ao futebol. E escola de samba, por ser futebol, jogar muito em Gurijica, naquela área cheia de campo de futebol, e minha infância foi muito no futebol com a turma de Gurijica. Por isso que naquela época a gente era garoto, a gente torcia muito para Gurijica e tal, porque meu pessoal jogava pelado, tudo era da escola de samba, porque ali 90% era negro na escola de samba desde lá. E tinha aquele presidente, o coronel que ele acabou de falar, que vinha com a polícia e jogava cachorro em cima na época de desfile ali, era na Princesa Isabel ali, jogava cachorro em cima, a polícia, quando a escola de samba de Jucutuara entrar na avenida, aquela polícia, o soldado, tudo com um cachorro na mão e tal, jogando em cima do povo para afastar o povo, porque arrasava. Eles ganharam 5 campeonatos, que era o Nego Zezé na bateria, então o negócio era muito bonito. Bem, mas o que eu queria dizer é que eu venho acompanhando, e minha militância do movimento negro me puxou com o político, né? O político. Quando eu vejo historicamente, magistralmente, os dois palestrantes, nosso amigo também, Luiz Fernando, colocando com bastante propriedade as coisas, a gente vê que isso aí vem desde quando vem, vamos considerar Brasil República para cá, né? Então as coisas já foi tudo planejado para a gente não participar, negro indígena, né? Lógico, evidente, né? A estrutura que é hoje ainda é uma estrutura de Brasil, é uma estrutura nazista. Pode botar, a estrutura do Brasil é nazista. Então nós temos que enfrentar isso. Então eu lembro desde garoto, quando tinha o carnaval, todos os prefeitos sofriam. Não vai ter dinheiro, não vai ter. Cresci assim, vendo isso, não vai ter dinheiro. Então o domínio, a estrutura, não é para coisa de negro, ainda mais o carnaval cresceu muito para o mundo, uma coisa muito bonita, que isso é fortíssimo no Brasil, as escolas de samba do Rio de Janeiro, muito forte, foi criado. A gente vê que isso é muito forte. São Paulo, eles conquistaram aquele espaço que traz desfile, eu estava na reunião, e os negros de São Paulo, aqueles negros quase 2 metros, falaram: Capixaba, você vai com a gente, nós vamos reunir com o prefeito aí, pô, queria que você falasse alguma coisa e tal, e já tinham construído o nosso aqui. Foi quando eu usei um espaço também, falei: no Espírito Santo, nós temos lá o Sambão do Povo, é muito importante criar aqui em São Paulo e tal, coloquei no coisa. Eles queriam maior do que o Rio de Janeiro. São Paulo sabe como é que é, né? A negrada lá queria que fosse maior do que o do Rio de Janeiro, mas não conseguiram maior, mas conseguiram lá. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o controle sempre é deles, é desse pessoal. E o que nós, eu acho que precisamos e tentamos fazer como movimento negro, era que as escolas de samba daqui do estado comprassem, assumissem enredos falando do continente africano e tal, assim como assim, o Rio de Janeiro sempre faz, São Paulo também vem avançando, o Rio Grande do Sul é forte politicamente também, as escolas de samba do Rio Grande do Sul, forte.
Então, eu queria que... Mas aqui no Espírito Santo, nós estamos muito distantes disso. O movimento negro pode ser, embora a gente andando, usando sapato furado e tal, o movimento é reconhecido nacionalmente, autonomamente, que não é partidário. A minha entidade, que minha, não é partidária, é autônoma, e é difícil. Você come inferno ralado. Mas também, quem dorme com os olhos dos outros não acorda, né? Na hora que quer. A gente está sempre firme, levando nossas bandeiras sem interferências e tal. Então, eu queria dizer o seguinte: a gente aqui no Espírito Santo, falando mais para o Espírito Santo, que adotasse, incentivasse as escolas de samba, entrar com enredos do continente africano e das demandas do povo negro. Tem a Lei 10.069, que o SECOM coordena a nível nacional a campanha. Por que no próximo carnaval, mas a gente já está tudo... Não entra a questão da Lei 10.069, parece que foi Rio, São Paulo, já começou a falar um pouco sobre isso. A gente falar sobre isso, sobre uma campanha, e a questão do racismo estrutural, nós precisamos entrar pela educação, cutucar pela educação. Por que não isso, pelo menos? Fica aí o recado para o Espírito Santo, viu? Seu nome mesmo é? Meu? É? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, fica aí uma... Para o Espírito Santo, Rio de Janeiro já está em outro patamar. Ok. Obrigado. A colega lá está querendo falar. Olá, gente, bom dia, né? Meu nome é Ana Paula. Dizer assim, uma felicidade enorme escutar vocês. Vinícius, quero dizer que eu sou sua fã. Responsabilidade de falar depois de Luiz Carlos aí, um dos grandes griots do movimento negro capixaba. Tem muitas coisas assim que eu queria abordar, mas vou tentar me atalhar aqui ao máximo em virtude do tempo. Assim, primeiro dizer que eu gostei muito desse debate que vocês fizeram, do controle de narrativa também da escola, como ser esse espaço também da gente se reposicionar mesmo, assim, enquanto povo preto. E aí, a pergunta que eu queria fazer é muito pensar nesse sentido aí, de como que a gente pega o samba como essa experiência negra de organização, né, de construção de saber, de significado, de vida comunitária, para enfrentar o extermínio do nosso povo, porque esse extermínio ele é simbólico do ponto de vista da cultura, mas ele também é objetivo porque também resulta na nossa morte física. E aí, pensando a minha escola, que é a Unidos da Piedade, a gente vê, né, as ações do Estado violentas, às vezes ações, às vezes omissões. A gente vê um esvaziamento da comunidade, porque as pessoas têm que mudar por causa de violência. A gente vê um prefeito e vereadores que invadem lugares de cultura negra do Centro Espírito Santo, de cultura preta, periférica, LGBT. E aí, por outro lado, também a gente vê uma agência, né, seja do Raízes, seja da galera que está fazendo um debate do centro como território da cultura banto, e pensando como isso nos dá condições de sobreviver e de viver a partir da nossa cultura, do nosso saber, e deixar também de ser mortos e mortas. E para terminar, essa questão sobre o dinheiro, sobre o crescimento desse poder financeiro, dessa relação com o Estado no carnaval. Eu acho que dinheiro... A gente quer dinheiro, né? A gente quer dinheiro. Eu acho que a grande questão o que não pode ser as escolas de samba serem mordoma ou mordomo dos brancos. A gente tem que dizer como é que esse dinheiro chega, para onde ele vai e como a gente quer gastar. E na relação com o poder público, a gente tem aqui um secretário e um prefeito extremamente racistas, transfóbicos, que executam mesmo uma política de morte para a gente. E eu também acho que não vai ser tomando café com esse povo que a gente vai conseguir resistir. Eu acho que tem hora da negociação e tem hora de chutar a porta. E por aqui a gente está precisando bastante chutar a porta. Bom, vou responder então. Vou começar aqui por você, né?
No Rio também a gente teve, né, esse caso que foi o Crivella, que não tinha a menor condição de sentar para negociar, né? Ainda bem que já foi, o outro está indo já em janeiro, que é o federal, o Bolsonaro, e acho que boas coisas estão para acontecer. Só acho que sobre negociação e isso, sobre controle de narrativa também acho que é isso, né? Acho que no caso da Piedade que você está relatando, e acho que o desafio, né, talvez é como que chega lá, né? Como que essas demandas chegam na presidência, como é que você consegue acessar e pressionar mesmo, sabe, o carnavalesco, que fala assim, olha só, vamos sentar aqui, ó, é isso aqui, porque eu não sei como é que funciona, né? Mas estou dizendo, no caso lá da Grande Rio, a gente sofreu uma pressão, né, da comunidade, e a gente entendeu que aquilo era importante. Que talvez isso seja uma nova forma de realmente repensar a narrativa carnavalesca, né? Você pode falar lá da corte francesa, você pode, né? A escola de samba é aberta a tudo, mas para que você vai falar, para que interessa, vou reformular, por que eu vou falar, né, de uma corte alemã de não sei de onde, se eu tenho gente morrendo na minha comunidade? A escola de samba não pode ser um instrumento de pressão para você cobrar isso num enredo, numa ação social, né? Poder você pode, mas a ideia é por que é necessário nesse momento fazer isso? Então acho que são questões muito legais. Sobre a questão da origem do samba, sobre a questão do senhor, né? Acho que foi uma coisa mais geral. Sobre a origem do samba, assim, o que eu tenho maior conhecimento é o Ney Lopes, que ele associa a palavra samba à palavra semba, que é de origem banto, né? Mas assim, eu sou muito reticente com questões de origem, porque eu acho que isso vai mudando de tempo para outro, daqui a pouco acha uma outra coisa, enfim. Então, só para fechar, teve uma vez que o pessoal estava debatendo, né? O samba veio da Bahia, veio do Rio e tal. Aí veio um pesquisador, não lembro o nome dele, e apresentou uma evidência lá, num jornal de 1838, que já encontrava a palavra samba em Pernambuco. Então, assim, como é que você vai saber, né? Não tem como saber muito. Marcos Vinícius, show. Na ordem das perguntas, a principal referência que eu tenho é a mesma do Natal, né? Do Ney Lopes, que vem do banto semba, né? E aí até dentro do estudo da linguagem banto, você não tem uma definição do que o semba significa. Uns falam que é referente ao umbigo, né? Aí teria uma referência ao samba de umbigada, outros falam que é vida, etc, etc, mas acho que a principal referência é isso, e foi como o Natal falou, acho que o samba é uma árvore de diversas ramificações, e você procurar a raiz é igualmente difícil do que você generalizar os seus galhos, né? As suas ramificações. Então, o que a gente tem de norte é isso, mas eu acho que não é muito pertinente nem a gente fazer uma referência da origem da palavra e nem geográfica também, essa coisa de saber se é baiano, o samba baiano é baiano e o samba carioca é carioca, urbano, etc, etc, etc. Em relação às outras duas perguntas, que eu acho que são bem próximas, concordo, acho que realmente a gente tem que chutar a porta mesmo. Nós estamos sempre em constante movimento de conflito, né? Mesmo que tenhamos um representante na Câmara, nós estaremos em conflito com o Davi Ismael, com o Gilvan da Federal, que teve a capacidade de levar um Veja. Ele levou um Veja no dia seguinte da plenária, que no dia anterior teve uma homenagem ao povo de terreiro. Então ele levou um Veja para higienizar a Câmara, porque no dia anterior tinha tido macumba, né? Então eu acho que o que a gente precisa é a reformulação das nossas... chutar a porta, obviamente, e do mesmo jeito que a gente chuta a porta e que a gente adentra esses espaços, a gente reformula as nossas bases, né? Principalmente como um órgão de elemento identitariamente negro e representativo dessas comunidades aí que nos formam. Nosso tempo está curto. Ok, gente, vamos encaminhar para o encerramento. Eu acho que agradecer ao Vinícius Natal, né, e ao Marcos Vinícius, que trouxeram essas grandes questões para reflexão. E sobre a grande questão posta, que quem faz o discurso do ódio precisa de um inimigo.
né? Eles querem construir o inimigo, que a própria existência deles é a morte do outro. E o samba, a cultura do samba, a cultura afrodescendente, o humano, ele sobreviveu a partir da amizade com o outro, né? Não foi, é o que nos diferencia dos animais, é saber conviver com a diversidade do outro, cultural, social, econômica. Eu acho que esse evento aqui, agradecer muito a essa roda de conversa, está encerrando aqui, agradecer imensamente ao movimento negro na pessoa do Luiz Carlos, né? De nós termos essa oportunidade e convidar a todos para assistirmos a apresentação do Amores da Lua, que tem na sua rítmica a base também do nosso samba. Ela influenciou muito aqui o nosso samba. Eu só queria que essa atividade não é um evento, é uma atividade, não é política, né? Então, encaminhasse essa recomendação que eu fiz, encaminhasse no sentido dessa história de samba. Se não der para esse ano, pelo menos para o carnaval, entre a campanha nacional fazer valer a implementação da lei 10.611.645, que é a implementação da educação afro-indígena nos currículos, que é uma luta da vida da gente. Correto. E sem isso aí, nós vamos ficar igual aquele negócio nada, você sabe, né? Trabalhar as futuras gerações a partir do papel do sistema educacional para uma educação étnico-racial. Muito bem colocado. Se não desse para eles, pelo menos do Espírito Santo, Rio de Janeiro, saiu o carnaval passado, saiu meio, uma escola, mais ou menos. Mas vamos levar a recomendação, Luiz. Ok? Ok. Uma cobrança, mas se quiser levar para o Rio também, seria ótimo, tá? Você vai invertir, que é legal. Se Deus quiser. Obrigado a todos. Uma salva de palmas para todos.